Oh, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já quero agradecer a todos vocês que têm lá no meu canal, no YouTube, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá no meu canalzinho, se inscreva, deixe um comentário, um pedido de oração, compartilhe, aleluia. E principalmente, se inscreva e compartilhe a palavra de Deus, aleluia, para mais pessoas, para mais vida, aleluia, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus! E que essa missionária venha crescer em tempo e fora de tempo. Tempo de guerra, tempo de paz como nós estamos vivendo, tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Mais uma tarde maravilhosa, tarde chuvosa, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui neste lugar, aleluia, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Vamos meditar aqui, aleluia, em São João 21. Pega a tua palavrinha, aleluia, a palavra de Deus, a palavra que corta com uma espada de dois gumes para lá e para cá, para nos consertar, para nos corrigir e fazer a obra e fazer o milagre, aleluia. Palavra de milagre nesta tarde, que é em São João 21, que fala sobre a pesca milagrosa, aleluia. E diz assim, a partir, aleluia, do 3, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E aquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. E disse-lhe, pois Jesus, filho, tens alguma coisa de comer? Responderam não. Aleluia, glórias a Deus. Agora o 6. E ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-na, pois já não podia tirar pela multidão de peixe. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor? Ouvindo, pois, de Simão Pedro que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava longe da terra, senão quase 200 covados, e levando a rede cheia de peixe. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas postas, um peixe posto nela, e pão. E disse Jesus, trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que a rede se rompeu. E disse Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos lhe ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Que palavra maravilhosa nessa tarde, aleluia. Meus irmãos e seguidores, aleluia. Que coisa tremenda, aleluia, é a multiplicação que Deus faz na nossa vida. Mas eu quero te falar nesta tarde, aleluia, que os discípulos de Jesus, quando Jesus morreu e ressuscitou, não conhecia que era o mestre, aleluia. E o mais triste, meus irmãos, aleluia,
que Deus estava operando o milagre, aleluia, da multiplicação daqueles pescadores. E muitas vezes Jesus falou assim: lançai a rede para o lado direito do barco e a me achareis. Aleluia. E muitas vezes, meus irmãos, é que nós temos que fazer diante da presença de Deus. Muitas vezes nós não estamos conseguindo aquele milagre, então nós temos que mudar de estratégia. Aleluia, como Jesus mandou eles lançar a rede para o lado direito para acontecer o milagre. E muitas vezes nós estamos tentando de um jeito e não está acontecendo nada. E muitas vezes nós temos que mudar ou de cidade, ou de casa, ou de bairro. Aleluia, não sei qual é a condição que Deus vai te dar na tua vida, mas peça a direção de Deus para que venha acontecer o milagre. E o mais tremendo desta palavra, meus irmãos, que eles estavam com Jesus e não acreditaram, aleluia, que era Jesus que estava ali com ele naquela dificuldade, naquela aprovação, que muitas vezes vem a aprovação na nossa vida e muitas vezes nós achamos que não é Deus que nos está nos provando, porque Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer fazer uma nova estratégia para você receber um milagre, aleluia. E muitas vezes, aleluia, você tem que orar, pedir para Deus, para que caminho você tem que ir para que venha acontecer a multiplicação. E ali, aleluia, Deus fez uma pesca maravilhosa, tantos peixes, meus irmãos. E muitas vezes você fala: missionária Josi, eu estou numa prova, não tem acontecido nada na minha vida, as portas se fecharam, aleluia, meu esposo foi embora de casa, meu filho está nos vícios, meu esposo está nos vícios da bebida, aleluia, já tentei de todas as formas, não consegui o milagre, mas aqui Jesus, quando você medite nessa palavra tão tremenda e tão maravilhosa, que é apenas por uma palavra de Jesus, que ele falou: jogue a rede para o lado direito, aleluias, do barco e achareis, e aconteceu o milagre. Aconteceu a multiplicação, aleluia. Talvez você tenha vivido um tempo de escassez, um tempo de luta, um tempo de perseguição. Você só vê prova na frente, olha do lado, ó, perseguição, é traição, é mentira contra a tua vida. Mas pare para pensar nesta tarde, fale com Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para receber esse milagre, essa multiplicação? Porque ali os discípulos já estavam cansados, já tinha pescado a noite inteira e não tinha conseguido nem sequer um peixe para dar para Jesus, aleluia, aleluia. E quando o Senhor deu uma palavra, aleluia, eles ouviram e eles obedeceram e foram até o mar. E Deus fez a pesca maravilhosa. Talvez você tenha que mudar de cidade, mudar de estratégia, mudar de vila, mudar de igreja, não sei. Peça a direção de Deus na tua vida, que Deus vai fazer a grande pesca milagrosa e os suas redes vai vir tão cheia como vieram dos discípulos que se romperam. A bênção vai ser tão grande que você não vai conseguir, aleluia, segurar, aleluia, porque vai ser grande, você vai sorrir, você vai glorificar, aleluia. E quem está esperando, aleluia, o teu choro, a tua derrota, a tua tristeza, eles que vão ficar tristes, porque Deus vai fazer o grande milagre na tua vida e vai acontecer a multiplicação na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa. Quando a gente, aleluia, obedece a Deus, escuta a voz de Deus, Deus opera um milagre na nossa vida, como fizeram os discípulos. Pedro estava nu e não queria, ele sabia, tinha dúvida que era Jesus, e muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida porque entra dúvida. Então Deus, aleluia, Ele quer que você somente creia que Ele está contigo. Tá bom, meus irmãos seguidores? Beijo da missionária Josi e até o próximo vídeo. Creia que vai chegar
essa multiplicação, esse milagre na tua vida.